Fala galera, beleza? Então nessa primeira parte eu vou realizar já alguns testes relativos a CNC Router que tem como controladora Arduino, tá ok? A ideia aqui é o seguinte, essa máquina pequena aqui ela vai sofrer modificações, tanto modificações estruturais quanto modificações de componentes, mantendo o Arduino como a controladora, ok? Então, para quem acompanha o canal já deve estar sabendo o que vai ser feito, mas aqui eu vou mencionar, caso esteja vendo apenas esse vídeo. Então, a ideia é o seguinte, nesse momento ela está trabalhando com, uma CNC Router de 3 eixos com 3 motores. Ela pode ter 3 eixos, mas também pode ter 4 motores, que é aquela... É mais comum de se ver, por exemplo, 2 motores no Y, que quanto, digamos assim, maior a área, que a largura do X, tá? Mais recomendado é que se tenha 2 motores para evitar torção no pórtico, tá? Então, nesse momento, tem os 3 eixos com 3 motores. Ainda eu tenho aqui a situação que, por exemplo, aqui já está confuso de esferas, mas no Y ainda está mantendo um fuso trapezoidal passo 3, que é o mesmo que está aqui no Z. Aqui eu tenho os motores que são no Z um de 10 kg, no X um de 19 kg e no Y um de 22 kg, tá ok? As modificações estruturais que serão feitas depois da realização dos testes, o eixo Y ele vai passar a ter 2 motores, exatamente 2 motores de 19, exatamente esse e um outro idêntico que eu tenho. Nessa configuração para 3, a melhor opção obviamente seria colocar o mais forte aqui no Y, esse de 19 no X e aqui o mais fraco deles no Z, tá ok? Depois, na modificação final, serão 2 de 19 ali no Y, o de 22 vai passar aqui para o X e esse vai ser mantido aqui, tá ok? Na questão de componentes relativos aqui a controlar a máquina. Então aqui eu tenho uma fonte de 24 volts, ali embaixo da ventoinha está Arduino CNC Shield com os driver DRV8825 com a sua capacidade máxima de amperagem que chega até 2.5 ampere. Na questão ali do ajuste do tripode ali que tem no potenciômetrozinho que tem ali no próprio driver, pelo que eu pesquisei, a recomendação é que ali fique 1.25 volts para ter ali o máximo da amperagem que ele consegue oferecer. Outra coisa que está aqui também é o seguinte, eu tenho um relézinho ali. Esse relé está funcionando da seguinte maneira. Quando ele é acionado, o que ele faz? Ele liga aqui uma régua de tomadas que eu tenho. Então, por exemplo, tudo que estiver nessa régua de tomada, ou seja, a máquina ela vai iniciar o processo de corte, ela já envia o comando para ligar o relé. Só que esse relé está com o intuito de ligar essa régua de tomada. Então, qualquer equipamento de fresagem ou algum equipamento diferente, um aspirador de pó que eu queira ligar, é só eu colocar aqui. Da maneira como está atualmente, aqui eu tenho ligado a fonte do spindle. Aquele spindle que está ali de 500 watts, ele funciona como uma fonte de 48 volts. Então a máquina começou a trabalhar, ligou o relé, ela liga o 220 nessa régua de tomada. Tudo que eu ligar aqui vai ser acionado. Da mesma maneira tem uma outra fonte aqui, ó. Essa fonte é simplesmente para ligar aqui a ventoinha. Tá? Na hora que começa a trabalhar, e daí liga, porque esses drivers eles esquentam bastante, então eles precisam de ventilação. Uma fonte de 24 volts, daí da maneira como eu fiz aqui tem 2 botões, aqui serve simplesmente para ligar essa fonte de 24 volts. Essa daqui é uma boa fonte, tá?
Às vezes aquelas, semelhante a essa daqui que você compra no Mercado Livre, fica muito a desejar. Eu já tive dessas daqui que eu comprei para uma de 48 volts para um spindle de 48 volts, e quando ligava o spindle ela desligava, aquele arranque inicial desligava a fonte. Eu acabei dando uma outra aplicação para ela. Mas enfim, então aqui o que temos de configuração e aqui a máquina. Então alguns testes que a gente pode fazer e já algumas observações também. Atualmente a máquina está com uma configuração de 1000 por 1000. 1000 no X, 1000 no Y e 700 no Z. Eu vou movimentar a máquina só para vocês terem essa percepção da influência que também a velocidade que você escolhe trabalhar vai ter. Tá? Existe, obviamente, uma limitação dos motores. Lembre-se sempre que o motor de passo, quando ele ganha em rotação, ele perde em torque. Tá? Então, velocidade muito alta para o motor, ele vai perder torque. Existe ali a velocidade de máxima eficiência que ele tem. Mas aqui, ó, só um aspecto que vocês podem observar. Vou movimentar aqui, ó, o Y. Opa, deixa eu ligar a fonte. Só abrir aqui que não estava conectado. Tá. Vou movimentar aqui o Y. Esse barulhão que está fazendo é vibração metálica, tá? Vibração metálica. Porém, vale ressaltar o seguinte: em determinada velocidade, até mesmo o motor ele vibra mais. Tá? Então tá esse barulhão que tá aí, ó. Tá? Vibração metálica. Porque eu tenho no eixo Y um fuso trapezoidal e a castanha ela também eu acho que é uma castanha de bronze, metal, alguma coisa assim. Então tem essa vibração metálica. Só que a rotação do motor nessa velocidade que eu determinei, ela digamos, ela está transmitindo vibração também. Eu vou mudar agora a velocidade do Y para 1500 para vocês verem. Vou colocar aqui, ó. Então, para quem já está familiarizado com o G-Code Sender, que é o programa que vai controlar a máquina, a gente digita cifrão aqui, ele mostra os parâmetros. O parâmetro da velocidade aqui, ó, é o cifrão 110, que está como 1000. Não, aqui seria o do X. Cifrão 111 é o do Y. Então vamos mudar agora. Para mudar é simplesmente assim, ó, cifrão, coloca o número do que você quer e coloca 1500 e dá um Enter. Tá? Confere. Então tá aqui, ó, cifrão 111 1500. Então vocês viram o ruído que a gente tinha ao fazer a movimentação. Agora eu vou movimentar de novo. Tá vendo? Já não tem aquela vibração metálica. Porque, enfim, o motor naquela velocidade, ele gira ali, mas ele vibra também. O motor de passo, ele meio que gira, meio que vibrando também. Em 1500, não tem esse problema. O X ainda, ele está também com 1000. Só que ele não tem tanto aquele barulho de vibração metálica, obviamente, porque é um fuso de esfera. Ele é bem superior ao trapezoidal. Mas ainda assim, se você tentar escutar aí, ó, tenta prestar atenção no barulho do motor do X agora. Vou colocar ele um pouquinho mais para cá também. Observa o barulho do motor. Tá, agora eu vou mudar também o X para 1500. Daí seria cifrão 110 igual 1500. Olha agora. Tá vendo? Então aquele ruído de vibração, como se tivesse uma vibração no motor também, ele diminui. Só que a gente tem que observar aqui?
aqui a gente está falando de movimentação livre. Movimentação livre, será que o motor ainda tem força? Vou tentar segurar aqui, ó. Pra cá. Ó, eu vou segurar o motor, tá? Vou segurar aqui o eixo e vou movimentar o motor. Tá vendo? A máquina se movimenta, mas ele não para, tá? Aqui um fuso de esfera. Será que o Z, o Y também está nessa condição? Tá com bastante força ainda? Vamos para cá. Tá vendo? A máquina está se movimentando, mas eu não consigo parar. Só que nesse ponto eu tenho que observar o seguinte. Aqui a gente está fazendo uma movimentação de um em um motor. Durante o processo de fresagem, dependendo do trabalho, quando está fazendo um círculo, simultaneamente ele está utilizando dois motores. Para fazer um círculo, ele vai utilizar simultaneamente o X e o Y. Então é diferente de testar aqui de um em um. Eu vou aumentar mais um pouco a velocidade, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Mas eu poderia tomar por referência, pô, mas com 1500 está com muita força mesmo. Mas na prática, ele não consegue sustentar isso durante um trabalho. E a gente vai tentar descobrir, em função do que é, já que a gente faz o teste individual e vê que ele está com bastante força, deveria ter a capacidade de trabalhar, mas... E aí, o que será que é? Será que é a placa que não está dando conta de processar durante o trabalho? Porque, enfim, já realizei alguns testes de corte, a gente vai fazer outros aqui, mas com velocidade de 1500 ela não consegue trabalhar. Ela, ali no meio do trabalho, ela se perde. Pode ser processamento, pode ser em função dos drivers que não está dando conta quando trabalha simultaneamente e coisas do tipo. Eu vou aumentar ainda mais um pouco a velocidade. Agora eu vou passar os dois, tanto o cifrão 110, que é o do X, quanto o cifrão 111, que é o do Y. Eu vou passar eles para 2000 milímetros. 2000, cifrão 111 igual 2000. Sempre que fizer a modificação, confere. Porque às vezes se a gente digita o parâmetro errado ali e muda um outro parâmetro, vai dar um problema que às vezes a gente nem vai identificar o que é. Tá? Agora os dois estão com configuração, tanto X quanto Y, de 2000 milímetros. Milímetros. E aqui o bom de observar aqui é o seguinte, esse fuso de esfera ele tem um passo 5. O fuso trapezoidal que está aqui no Y ele tem um passo 3. E vamos supor, eu determinei que a velocidade da máquina é 2000 milímetros por minuto. O que eu tenho nessa condição? Para se movimentar na mesma velocidade que o X está se movimentando aqui, o motor que está no Y ele precisa ter o dobro da rotação. O que isso vai acontecer? Vamos fazer agora um testezinho de força. Eu vou tentar movimentar agora o Y e vou segurar aqui o pórtico para ver se ele dá conta. Tá vendo? Eu estou fazendo uma certa força, mas enfim, já viu que ele para. É diferente da outra condição. Em 1500 ele ia, que era uma maravilha, tinha bastante força. Só que é a mesma condição agora. E daí, e o X, já que ele tem um fuso de esfera, o fuso de esfera ele tem o máximo de transmissão ali de capacidade sem perda, tá? É a diferença entre utilizar um recurso e outro. É mais caro, mas você vai conseguir muito mais eficiência. Agora aqui. Tá vendo? Em 2000 ainda o fuso de esfera, mesmo sendo um motor mais fraco, ele tem muito mais força que o motor que está no Y.
por essa condição, lembra que eu mencionei antes, o motor de passo, quando ele tem uma rotação excessiva, ele vai perder torque. E para se movimentar na mesma velocidade que o X está se movimentando aqui, o Y precisa trabalhar no dobro da velocidade praticamente, já que o passo dele é metade. Tá? Tem um motor forte, quer deixar a sua CNC mais rápida, você não precisa fazer o motor trabalhar mais forte, porque esse trabalhar mais forte, muitas vezes ele vai perder torque. Se você faz uma substituição, digamos assim, por um fuso com passe maior, você vai ganhar velocidade, mesmo o motor trabalhando naquela rotação, naquela mesma rotação. Tá? Se eu tiro esse fuso de esfera aqui, que tem o passo 5, e coloco aqui um trapezoidal passo 3 também, sem fazer modificação nenhuma, a minha máquina ela vai trabalhar praticamente na metade da velocidade. Colocou o de esfera, em relação ao trapezoidal, passo 3, vai trabalhar praticamente o dobro, sem mudar a velocidade. Óbvio que isso se aplica na condição que a gente está falando que o motor está sobrando força. Tá? Ele tem uma rotação que ele tem muita força. Então, substituição de fuso. Só que também tem que lembrar, estou mencionando isso, mas eu estou dando referência aqui para um fuso de esfera, que é muito eficiente em, digamos assim, não perder torque. Porque tem, por exemplo, o fuso trapezoidal, que ele tem ali passo 8, por exemplo. Tá? Acho que é aquele TR8 lá. Só que a gente está falando do fuso trapezoidal. Tá? Se o motor der conta, tudo bem. Mas não se aplica tanto aqui. Agora a gente está falando de fuso de esfera, ele tem o máximo de transferência possível. Então, basicamente, aqui o que se observa é o seguinte: movimentação livre, a gente consegue atingir ali até 2000 de movimentação livre. Eu faria esse teste da seguinte maneira: se eu tivesse chegado a 2000 ainda com força, eu trabalharia com basicamente 1500 ali na minha máquina. Que seria assim, ele consegue chegar até 2000. Por exemplo, o X aqui, ele com 2000 ainda ele tem muita força, eu não consigo parar ele. Só que o 2000 é um impedimento para o fuso trapezoidal que está aqui no Y. O Y não dá conta. Se eu coloco a máquina para trabalhar nesses parâmetros, com certeza vai travar, tá? Então, qual seria a referência? Eu teria como máxima aqui, ainda quando o X e o Y tem força, aqueles 1500 anterior. Só que eu trabalho com uma margem também. Porque vale lembrar que aqui eu estou testando um motor e um motor. Com 1500 eles têm força, mas se eu colocar todos para trabalhar simultaneamente, não vai dar conta, que é o que acontece. Já estou dizendo isso pelos testes que eu fiz, com 1500 não deu conta. Ela está trabalhando ali redondinha com 1000, tá ok? Então digamos assim, abaixo do ponto que ela tem muita força, está uns 30% abaixo, tá? Lá para frente a gente vai conseguir avaliar se depois aqui no Y ele vai receber, além dos dois motores, os dois fusos de esfera, e a gente consegue avaliar com base no 2000. Eu suponho que no mínimo ela vai conseguir trabalhar 1500 depois que tiver com os fusos de esfera. Estou até acreditando que vai chegar aos 2000, porém depois que substituir os drivers. Lembre-se que os primeiros testes eles estão sendo feitos com os driverzinhos DRV 8825. Depois que tiver com 4 motores, vai ser feito alguns testes com o DRV 8825. E depois desses testes, aí vai continuar Arduino, mas vai entrar os drivers TB6600, que eles têm a capacidade de até 4 A. Mas enfim, eles vão trabalhar ali com abaixo de 3, um pouquinho abaixo de 3, por conta de que os motores são 3 A. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Fizemos aqui os testes de movimentação livre.
Com o fuso de esfera, com 2000 ainda o X está com muita força, o Y já não dá conta, mesmo sendo um motor mais forte ali. Ambos têm boa movimentação e boa força em 1500, porém testes na prática mostraram para mim que para trabalhar ali sem dar problema, 1000 milímetros por minuto. Eu vou voltar agora para 1000 milímetros e vou colocar aqui para fazer um recorte. Aqui está com uma fresa de 3 milímetros, tá ok? Ela vai fazer primeiro o recorte dando passo 2, eu vou deixar em velocidade normal de trabalho, não vou mudar vídeo, não vou aumentar a velocidade de vídeo nem nada. Vou deixar primeiro um recorte com passe 2 e depois um recorte com passe 4. O mesmo recorte, só que com passe exigindo mais do equipamento. Ok? Então vamos lá. Ainda está com os 2000 aqui. Eu vou movimentar aqui e depois eu já faço a modificação. Tá? Já digo. Essa configuração que está aqui, com 1500, ela não dá conta de trabalhar, com 2000 muito menos, e com 1000 é o que eu consegui trabalhar tranquilo. Tá? Já fiz alguns recortes aqui e não tive problema algum quanto a isso. Tá. Então, primeiramente eu vou fazer as alterações aí na configuração. Então, cifrão 110 igual a 1000, cifrão 111 igual a 1000. E esses testes que eu fiz, enfim, é basicamente a mesma coisa que você tem que fazer aí, tem que testar movimentação livre, movimentação forçada, onde trava e trabalhar abaixo, tá? Colocar uma margem abaixo, porque muitas vezes o seu equipamento ele tem condições de trabalhar um pouco mais forte, mas por isso que você nunca pode tomar a máquina do cara trabalha assim, a minha tem que ser assim, não é? Você tem que fazer alguns testes, faz teste de movimentação livre, faz teste de com força e trabalhe um pouco abaixo disso. Em função dos componentes que o seu equipamento tem, vai apresentar resultado diferente. Então aqui eu já mudei os parâmetros. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que eu vou mencionar aqui também a aceleração aqui, eu coloquei para 80. 80 no X, 80 no Y e 60. Acho que o padrão aqui, se eu não me engano, é 30, alguma coisa assim. Essa aceleração digamos ali, quanto tempo ela demora para chegar na velocidade limite que você estabeleceu. Então, quanto tempo que ele vai demorar para acelerar até 1000, por exemplo, o eixo X, quanto ele demora para acelerar até a velocidade de 1000 milímetros. Quanto mais próximo de 100 tiver aqui, mais rápido é o tempo de resposta. Pode ser até mais rápido que isso, tá? Mas eu deixei aqui um pouco abaixo de 100. Agora a gente vai entrar aqui no Filimod. Eu vou procurar aqui o arquivo para a gente fazer o teste. Que é este daqui. Então vai ser esse recortezinho aqui, tá vendo? Ele vai trabalhar com os limites de velocidade, 1000 e 1000, e vai trabalhar com passes de 2 milímetros de profundidade, utilizando aquela fresa de 3 milímetros ali, tá? Então vamos lá. Lembrando, aqui vai ser a velocidade real de corte. Aí fica como uma referência de ruído também, já que aqui a gente está utilizando um spindle. Mas vale salientar novamente, um barulho que vai estar muito excessivo aqui é vibração metálica. Tá? Essa vibração metálica também ela vai diminuir bastante depois que substituir o Y pelos fusos de esfera. O fuso de esfera aqui ele transmite muito menos ruído também,
do que esses que tem aqui a castanhinha de bronze ou de metal, não sei ao certo que metal que é esse daí, material. Então vamos lá. Tá zerado. Vou verificar aqui tudo e vamos recortar. Então aí ela concluiu. Então tá aqui a peça recortada. Tá? Então, saiu com... Sendo bem exigente, tá? 40.3... 40.3 e interno, vamos dizer aqui, vamos ver uma média, tá variando um pouquinho, 19.6, 19.7, tá? Então variou aqui 3 milímetros para mais e aqui praticamente 3 milímetros para menos. O que é essa variação? É que essa máquina não está calibrada? Não, isso daqui não é um erro de calibração. Isso daqui é um erro de folga da estrutura. Isso vai ficar bem evidente que agora a gente vai trabalhar com passe o dobro da profundidade. Se aumenta o passe, aumenta o tensionamento na estrutura, ela tem uma folguinha, a tendência é que o erro aumente, tá? Ah, mas e como que resolve esse erro aí? Eu não consigo fazer modificações físicas na máquina. No próprio canal, eu mostrei como gerar o arquivo com compensação de folga. Lembrando que vale para compensação de folga. Se está com erro de calibração, o erro de calibração basicamente é o seguinte. Se eu corto um quadradinho de 5, deveria ser 50 milímetros, por exemplo. E ele está saindo com 50.2. Daí eu vou ali e corto um de 15 por 15. Então, 3 vezes maior e o erro também é 3 vezes maior. Isso é um erro de calibração. Se eu corto uma peça 3 vezes maior, mas o erro é bem próximo da pequena, aí é um erro de folga. Então, está tensionando um pouco mais, a tendência é aumentar esse erro, tá?
Então, existe o erro de folga e o erro de calibração. Para gerar depois o arquivo com a compensação, se eu quisesse chegar aqui nos 40 exato, eu sei que eu estou mandando recortar um desenho, que o desenho lá é 40, mas aqui está saindo com 40.3, lá eu estou explicando como que você compensa. Então, o erro, ele é de 0,3 milímetros. Na hora de colocar o valor da compensação lá, a gente coloca a metade do valor do erro. Então, metade de 0,3 seria 0,15. Ou vamos arredondar aqui para ficar mais fácil. Se fosse 0,4 erro lá na hora de colocar a compensação, a gente coloca 0,2, sempre a metade, porque ele não vai dar erro só de um lado, é metade de um lado e metade do outro. Por isso, sempre a gente coloca metade do valor do erro. Então, a gente gera um arquivo com compensação. Tá? Agora eu vou colocar aqui um com passe 4, para ficar evidente, por exemplo, que a estrutura da minha máquina ela tem uma variação. Essa variação ela é um pouco maior conforme tensiona mais aqui. Então, às vezes acha que, tipo, mas é um passezinho tão pequenininho. Sim, está forçando bastante a fresa contra o material. Agora a gente vai trabalhar com o passe de 0,4. Então, praticamente, ela vai fazer o recorte aqui em 4 passadas. E fica também aquela dica, galera. Também essa dica. Às vezes a pessoa foca tanto assim, eu quero trabalhar mais rápido. Existem 2 maneiras de você trabalhar mais rápido. Aumentar a velocidade do trabalho, a velocidade da movimentação da máquina, ou simplesmente aumentar a profundidade do passe. Aqui eu recortei a peça em 8 passadas. 8 círculo e 8 quadrado. Se eu aumento para 4 milímetros o passe, o que vai acontecer? Ela vai recortar o círculo em 4 passes e o quadrado em 4 passes. Ou seja, eu vou recortar a mesma peça na metade do tempo. Às vezes a sua máquina tem essa capacidade. Então, não necessariamente você precisa aumentar a velocidade de trabalho. Se fosse no quesito velocidade simplesmente, eu precisaria colocar a minha máquina para trabalhar 2000 para trabalhar na metade do tempo. Só que os motores não oferecem essa condição no termo velocidade, mas eles oferecem para mim no termo força. Então, vamos colocar a 4 milímetros agora. Deixa eu só zerar aqui de novo. Zerar o X, zerar o Y. E... pode ser. Agora eu vou carregar o arquivo que está com passe 4. É exatamente o mesmo arquivo, ok? Só mudou a quantidade de passos. E vamos lá, a profundidade do passe, na verdade.
Então tá aí, ó. Então essa daqui, ela foi recortada na metade do tempo, mas vamos ver como que ficou na questão da precisão. Então tá vendo aqui o erro da folga, ele aumentou, tá? É a mesma peça, só que agora a gente está tensionando mais a estrutura. Aqui, ó, por exemplo, tá dando agora 4.6 e internamente aqui tá dando 19.3 19.34, tá? Então aqui a gente tem um erro de menos 6 e mais 6. E aqui a gente tinha menos 3 e mais 3. Independente do tamanho da peça que eu recortasse, se eu utilizasse o passe de 2, o erro continuaria sendo 0.3. Não é um erro que se amplia, aquela questão. O erro de calibração ele vai se ampliando conforme o tamanho da peça. Aqui é a mesma peça, mas agora a gente tem condições diferentes. Aqui era um passe mais raso, força menos a estrutura. Aqui é um passe mais profundo, força mais a estrutura. A tendência é aumentar um pouquinho essa variação. Só que independente, se fosse uma peça de... Aqui a gente tem uma pecinha de 4 centímetros. Se fosse uma peça de 40 e tudo mais, estivesse trabalhando com passe 2, ela sairia com 40.3. Tá ok? Então, basicamente, são esses os testes que serão realizados nesse primeiro momento, que dá para fazer para se ter uma referência. Aí, a partir disso, agora já é a questão da modificação. Então, vai entrar agora o que seria os dois motores aqui no Y, os dois motores de 19 kg vão para o Y, e também aqui os dois fusinhos de esfera passo 5. Tá? Então agora esses dois aqui, eles vão ser colocados aqui. Tá? Com isso eu vou ter muito mais força, eu acredito que, como mencionado, eles vão ter essa condição de ter força até com 2.000, talvez até com mais. Mas aí vamos ver se os driverzinhos e o conjunto CNC Shield e Arduino vai dar conta disso. E depois entra a modificação final, que vai entrar os driver TB6600. E a gente também faz o teste ali de limite. Mas de momento, nessa configuração, com esses motores, repetindo, 10 kg no Z, 19 kg no X, 22 kg no Y, sendo que Y tem um fuso trapezoidal passo 3, e aqui no X eu tenho o fuso de esfera. E mencionando que o fuso de esfera está sobrando força em relação ao eixo Y. Naquela questão, muito mais rotação precisa aquele motor para acompanhar o que numa rotação mais baixa se consegue fazer, e com isso com certeza ele está perdendo torque, tá ok? Mas basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?